Graça e paz, amados. Estamos aqui de novo, né? De novo, mais uma vez, para levarmos a palavra de Deus. Vamos orar? Feche seus olhos. Senhor Deus e Pai, em nome de Jesus, te agradecemos pela rica oportunidade de estarmos aqui para falar do Teu amor, para trazer uma mensagem de esperança nesse momento que as pessoas estão presas dentro de casa, sem poder, às vezes, até tomar um sol, Senhor. E ninguém esperava por isso. Por isso nós estamos te trazendo, através da tecnologia, Senhor, nós podemos montar um verdadeiro estúdio na nossa casa, como muitos pastores estão fazendo, para trazer uma mensagem de esperança, uma palavra extraída da Tua própria palavra, Senhor. Por isso nós te agradecemos, Senhor, porque estamos com o Senhor nesta noite. E usa-nos, Senhor. Tira o eu, que nós possamos trazer algo que edifique e que fique na mente das pessoas, Senhor. Em nome de Jesus, te pedimos e te agradecemos. Amém. Glória a Deus. Irmãos, antes de eu entrar na palavra principal, que é exatamente não seja um espalhador de tempestade, seja um apaziguador, eu quero meditar com vocês antes uma outra palavra, que vai estar aqui na tela, que você possa acompanhar. Pode até, se não quiser abrir a Bíblia, acompanhe aqui com a gente. Mateus 24, 1 a 13. Se estiver com a sua Bíblia na mão, você pode acompanhar, de 11 a 13. 11 diz: E surgirão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. Olha o detalhe. E surgirão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. Então a palavra diz, surgirão muitos falsos profetas. Não diz que todos serão falsos profetas. E muito é uma multidão. E enganarão a muitos. Enganarão a muitos. O que você tem que fazer? Tentar ficar fora desse muito. Porque muito é muita gente. Mas você tem que ficar fora desse muitos. Muitos falsos profetas para muitos que vão ser enganados. Nós fugimos dos muitos falsos profetas e não queremos nos enquadrar nos muitos enganados. Que a palavra de Deus é que não vai nos deixar enganados. No 12 nós vamos ver, e por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. Nesse ponto aqui do 12, eu quero te chamar a atenção numa coisa. Coloque a sua cabeça para pensar, eu vou te dar pouca coisa, nos 4 últimos domingos na sua igreja. Eu já fiz a reflexão na minha. Lembre da sua igreja nos 4 últimos domingos. E por se multiplicar a iniquidade, para nele o amor de muitos se esfriará. O que é que nós estamos vendo há algum tempo, mas eu estou te chamando a atenção pelo menos nos últimos 4 domingos antes desse coronavírus. Antes dele. Se você observar e lembrar como as pessoas estavam frias. Dentro do templo, as pessoas estavam frias. Ninguém se abraça, ninguém aperta uma mão. Quando o pastor manda apertar a mão, as pessoas apertam. E interessante, recebe isso com um sorriso. Quando os pastores dizem, aperta a mão do seu irmão, as pessoas recebem, puxa, que legal, um abraço e tal, mas precisa dos pastores mandar fazer isso. Eu creio que nós vamos sair dessa, e temos que sair dessa, mais fortes, mais amigos. Muitas vezes eu até brinquei com as pessoas, falei, vem cá, me abraça aqui, você está economizando afeto. Nos 4 últimos domingos, lembra disso na sua igreja. As pessoas estavam economizando afeto. E agora estão sentindo falta desse afeto, desse abraço, desse aperto de mão. Então o que nós vemos? O amor de muitos se esfriará. De novo, muitos, não todos.
O dia que acontecer, todo o amor esfriará. Todos os líderes serão falsos profetas. Todos substituir o muitos. Aí nós teremos também uma pandemia de falta de amor, de falta de fé, de falta de tudo. Então o que nós temos que entender? Que o amor de muitos não se enquadra nisso, não. Passa a abraçar as pessoas, passa a apertar a mão das pessoas, passa a falar um Deus te abençoe para as pessoas, para de brigar com as pessoas em comércio por causa de um cupom fiscal, porque uma mercadoria está assim, está assado. Para com isso. Distribua amor, distribua afeto. E no 13 nós vamos ver, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Quem vai perseverar? Aqueles que não estão incluídos no muitos e muitos. Aqueles que estiverem fora desse muitos. É muito, mas não pode ter você. Entendeu a palavra? Se não entendeu, eu explico. É só me ligar que eu explico. Eu estou à disposição para falar. Mas o ideal de você pedir a explicação é para o seu pastor, para o seu líder. Quero até dar uma explicação aqui. Nós estamos tendo várias pessoas, pastores, fazendo o que nós estamos fazendo aqui agora. Nós estamos trazendo a palavra de Deus ao vivo para dentro da sua casa por causa de uma pandemia. Mas o que nós precisamos que vocês entendam é que isso, você tem o seu templo para você ter comunhão. Você tem a sua igreja, você tem o seu pastor. E você tem que procurar os seus líderes. Ah, eu vi um vídeo do pastor Nélito, eu vi um vídeo do pastor fulano de tal, eu vi um vídeo e ele falou uma palavra assim, assim, e eu queria que o senhor me explicasse. Para isso você tem um pastor. E você que não tem um pastor, que não tem uma igreja, que você não comunga, procure uma. Procure uma igreja evangélica. Procure se envolver num templo, que a igreja está dentro de nós, a comunhão está dentro de nós. Então procure isso. Procure comunhão para que você entenda o que está aqui. Tudo isso está sendo extraído, está aqui na tela, mas saiu daqui. Ninguém aqui está criando nada. É a palavra de Deus. O amor de muitos se esfriará. E está se esfriando dentro dos templos religiosos. Está se esfriando no trabalho, está se esfriando na rua, está se esfriando no modo geral. Até dentro dos lares, dentro do prédio que você mora, na sua vizinhança. Por exemplo, nós moramos em prédio. Eu não conheço todas as pessoas, mas talvez eu já tenha falado com todas as pessoas. Dentro do elevador, passando para lá, passando para cá, a gente vai falando. Muitas vezes, as pessoas não falam com você porque você não fala com elas. Se você falar, eles te respondem. E se por acaso acontecer uma resposta mal criada, é 1 em 1000. E a gente vai levando. Então, não deixe o seu amor esfriar, principalmente dentro do templo. Não deixe esfriar. Procure refletir nessa mensagem em Mateus 24, de 11 a 13. Procura ler o capítulo todo. Não fica só no 11 a 13, não. Leia o capítulo todo. Amém? Vamos agora para a nossa mensagem de hoje, que foi preparada, o que Deus colocou no nosso coração, que está em Marcos 4, 35 a 41. Como eu falo sempre nos vídeos que eu tenho no YouTube, eu sempre falo que é uma palavra conhecidíssima, como eu disse semana passada, conhecidíssima para quem conhece a Bíblia, para quem frequenta a igreja. E lembra disso. O texto fica famoso. Você já ouviu alguém pregar. E você que ainda não frequenta uma igreja, que não tem tido a rica oportunidade de ver a extração da palavra, da própria palavra de Deus, você pode agora acompanhar conosco em Marcos 4, 35 a 41. E vai dizer assim a palavra de Deus. No 35. E naquele dia, sendo já tarde, disse-lhes, passemos para outra margem. E eles, deixando a multidão, o levaram consigo, assim como estava no barco. E havia também com ele outros barquinhos. E continua, no 37. E levantou-se grande temporal de vento, e subiam as ondas por cima do barco, de maneira que já se enchia
de água. Voltando aqui no 35, quero te explicar isso. E naquele dia, sendo já tarde, disse-lhes, quem disse? Jesus disse. Disse-lhes, passemos para a outra margem. E eles, que eram eles? Os discípulos. Então, Jesus disse por discípulos, deixando a multidão, o levaram consigo, assim como estava no barco, e havia também com ele outros barquinhos. E naquele dia, sendo já tarde, Jesus estava ali, curando a multidão, libertando, fazendo muitas coisas, já tarde, Jesus já cansado, vamos para outra margem. Então os discípulos vão com eles. E continuando o texto, nós vamos ver do 35 ao 41. Vai dizer assim, estamos ao vivo. 35 ao 41. 37. Nós paramos no 37, né? 37. E ele estava na polpa dormindo, sobre uma almofada. Sobre uma almofada. Ele quem? De novo, Jesus. Sobre uma almofada. E despertaram-no, dizendo-lhe, mestre, não te importa que pereçamos? Os discípulos perguntaram para Jesus. Nesse momento, eles já estavam começando a ficar agitados. E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar, cala-te, aquieta-te. E o vento se aquietou e houve grande bonança. Agora veja bem a continuação disso. Olha o que aconteceu. E disse-lhes, por que sois tão tímidos? Ainda não tendes fé? Jesus perguntando aos discípulos. E sentiram um grande temor e diziam uns aos outros, mas quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Olha que coisa tremenda. Olha que pergunta que os discípulos fizeram para Jesus. E sentiram-se grande temor. Já estavam morrendo de medo. E diziam uns para os outros, mas quem é este? Então, vamos lá. Estes discípulos andavam com Jesus. Organizavam filas para Jesus curar. Estavam presentes lá, naquele texto que lemos na semana passada, da mulher do fluxo de sangue, acompanhando Jesus. E agora eles fazem essa pergunta. Quem é este? Que até o mar e o vento ele para. Quem é este? Quem é este? O mesmo que curou a mulher de fluxo de sangue, o mesmo que fez todos os milagres e que eles viram e que eles acompanharam. Mas aí tem um detalhe. Por que eles estão perguntando isso? Por que eles acordaram o mestre? Porque agora o problema era com eles. Eles estavam no barco com Jesus e o barco estava sendo invadido por ondas altas. E lá na frente, no anterior, no 35, nós vamos ver que junto com ele, havia também com ele outros barquinhos. Ou seja, tinha um barco maior que Jesus estava e tinha vários barquinhos seguindo. Quando essas ondas chegaram a atingir o barco que os discípulos estavam e o barco que Jesus estava, imagina os barquinhos. Mas aí, eles não acordaram o mestre. Mas o mestre sabia tudo o que estava acontecendo. O mestre não dorme. Ele não estava dormindo. A palavra diz que estava. Mas em espírito ele não estava dormindo. E de repente eles entram em desespero. Acordem o mestre, nós vamos perecer, nós vamos morrer. Porque o problema agora era com eles. E todos os problemas que eles acompanharam com Jesus, não era problema deles. Não era problema de ninguém. Eles não estavam envolvidos naquilo, eles apenas organizavam. Te dou um exemplo aqui. Você chega numa clínica, no hospital, o atendente está lá, fazendo o papel dele, e ele te atende, você está
muito mal, ele preenche lá a sua ficha e manda você entrar. O problema não é com ele. O papel dele é aquele, anotar o teu nome e te encaminhar lá para dentro. Mas o problema não é dele. O médico acaba de operar, opera uma pessoa, pega o celular e liga para a esposa, para a namorada, estou marcando contigo, eu vou jantar daqui a pouco. A responsabilidade é dele como profissional, mas o problema não é dele. Nós temos muitas responsabilidades, mas o problema não é nosso. Então nós vemos que nós temos uma situação complicadíssima quando nós não sentimos a dor do outro. E quando a dor é conosco, nós não oramos. Aí nós clamamos, nós caímos de joelho, nós gritamos, nós procuramos outros pastores, nós procuramos investir na nossa fé. A partir de hoje você é uma pessoa melhor. Tu quer um lugar melhor para refletir do que em velório? Já viu como as pessoas chegam no velório? As pessoas chegam no velório e começam a pensar, puxa vida, eu preciso ser melhor. Passa 3, 4 dias, esquece. Tem um livro de um filósofo, que o título do livro dele é Se Você Não Existisse, que falta você faria? Normalmente eu gosto muito de livro. Eu gosto de ler capa de livro. Eu não tenho muito tempo para ler livro. O tempo que eu tenho para ler, eu leio Bíblia. Mas tem livro que a capa é interessante. E essa capa, ela é fantástica. Se você não existisse, que falta você faria? Já pensou nisso? Que falta você faria? Jesus é o único que iria fazer falta, mas o Pai Eterno ressuscitou para que ele estivesse aqui hoje conosco, porque ele faria falta. Nós temos aqui na nossa cidade de Petrópolis, e nós estamos sendo alcançados aqui por vários lugares, inclusive fora do Brasil. Nós temos aqui na nossa praça, e quem é de Petrópolis conhece, a estátua de Dom Pedro II, sentado ali. Dom Pedro II ou Dom Pedro I, nem sei. Acho que é Dom Pedro I, uma estátua enorme, sentado ali. Ele fez muito, criou isso, trouxe Petrópolis, fundou Petrópolis, a família fundou. Mas que falta faz? Que falta essas pessoas estão fazendo? Um médico que criou anestesia. Segundo as estatísticas, a maior invenção do mundo é a anestesia. Que falta que ele está fazendo hoje? Deixou o aprendizado dele para que outros seguissem. Ele mesmo não está fazendo falta. Que falta você faria se você morresse hoje? Jesus faria falta. E o Pai Eterno, sabendo disso, peraí, o povo não pode ficar sem Jesus. Então ele vai ressuscitar no 3º dia. E está aí até hoje conosco. Nós, que falta que eu vou fazer? Quando você partir, meu querido, você só vai ter uma coisa. A família vai sentir uma tremenda dor, seus amigos vão sentir uma dor um pouco menor, e quem não gosta de você vai bater palmas e dizer, ah, legal, foi embora. Depois essa dor que a família vai sentir vai se transformar em saudade, e a dor que seus amigos vão sentir vai se tornar em esquecimento. E aí a capa do livro lá do filósofo vai bater direitinho. Se você não existisse, que falta você faria? Mas eu estou falando até de você depois da morte. Mas se você não tivesse nascido, talvez você não tivesse feito falta nenhuma. Sabe quando que você não faz falta? Quando você não prega a palavra de Deus. Quando você não evangeliza. Quando você não trata as pessoas como Deus te abençoe. Quando tudo é guerra. Tudo é guerra. O que tem acontecido no mundo de hoje? Através da mídia. Espalhando tempestade. A tempestade do barquinho aqui é uma. Mas as tempestades que têm sido espalhadas no mundo têm sido tremendas. De vez em quando eu tenho que mandar resposta para algumas pessoas que colocam certos vídeos ou certas frases
espalhando tempestade. Tempestade até que não existe. Ela está causando uma tempestade. Você tem que ser apaziguador da tempestade. E não espalhar a tempestade. Nesse momento aí de vírus, nesse momento de tanta tristeza que nós estamos vivendo, as pessoas estão ainda fazendo piada. Espalhando certas coisas que só traz tempestades maiores, onde até não existia. Não existia. Como que começa um furacão no mar? Ele começa, anda meio pequenininho, o vento vai batendo, vai batendo, vai batendo, vai batendo, ele vai crescendo, vai crescendo. Talvez você seja um espalhador de tempestade. Mas você foi chamado para ser apaziguador. E a palavra de Deus vai dizer também sobre os tímidos. O tímido também. A gente fala muito que o rico não vai herdar o reino do céu, mas diz também que o tímido também não. Por quê? Se você não fala de Jesus por causa da sua timidez, Jesus também está querendo que você fale. O sujeito consegue ir daqui a São Paulo, 6, 7 horas de ônibus, 2 horas, 50 minutos de avião, 1 hora de avião, não fala um oi com a pessoa do lado, ou fala de futebol, fala de outras coisas. Não seja espalhador de tempestade, seja apaziguador. Quando acontecer alguma coisa dentro de casa, não fica inflamando. Chama para conversar. E sabe qual é a melhor forma de conversar? É sentado. Olho no olho. Senta com a tua esposa, senta com teus filhos, com seus empregados, quem quer que seja. Senta. Não fica falando em pé. Não fica falando em pé porque dá a impressão de agressividade. Quando você for conversar com a sua família, sobre qualquer atrito que estiver acontecendo no lar, senta. Todo mundo igual, de igual para igual. Ah, porque a mãe falou isso. Ah, porque o pai falou aquilo. Se tiver em pé, um vai gesticular mais que o outro e de repente esbarra, ah, você me agrediu, e vai. Já viram brigas generalizadas, às vezes, em futebol? Em campo de futebol e até no estádio? Começa uma briguinha, um esbarra no outro, e está todo mundo brigando. Senta para conversar. E quando você vê que a coisa vai crescer, que aquilo não vai interessar, tenta parar, apaziguar e não espalhar. Jesus está vivo. Ele sim faria falta naquele momento que você precisou, naquele momento que você clamou. Você ia clamar para quem? Para quem que você ia chamar? Se Jesus não tivesse ressuscitado? Muitas vezes a gente perguntava nas igrejas, fizemos até uma peça uma vez, na igreja metodista da Penha, metodista do Brasil na Penha, fizemos uma peça sobre Jesus e Barrabás, e as pessoas, crucifica mesmo, crucifica, e depois houve uma polêmica. Depois. Ah, porque o pessoal aí estava mandando crucificar Jesus. Que crente é você que está crucificando Jesus? Que crente é você? Entenda uma coisa, amado. Jesus tinha que ser crucificado. Aquele povo, que, uma forma de transe, pediu que Barrabás fosse liberto. Imagina Barrabás hoje tivesse ressuscitado. Ele não ia ressuscitar porque não era plano de Deus. Não era plano de Deus. O plano de Deus era Jesus Cristo. Ele tinha que ser crucificado e tinha que ressuscitar. Barrabás não ia ressuscitar. Barrabás não nasceu de uma virgem. Barrabás não era plano de Deus. Barrabás era um homicida. Jesus era o único que era santo. Ele morreu e ressuscitou por nós. Você precisa entender que na sua igreja, no seu trabalho, no prédio que você mora, na rua que você mora, você tem que ser um diferente dos outros. Você tem que ter um diferencial. No prédio que você mora, se as pessoas não falam com você, fala você com eles. Tenta fazer com que as pessoas te vejam
diferente, de forma diferente. Se tiver alguma coisa para resolver com esposa e filho, que não seja na rua que você mora, que não seja no elevador, seja, como eu falei, dentro de casa sentado. Porque as pessoas estão nos vendo. E elas querem crer que é diferente. Aí amanhã você vai e diz, poxa, você não quer fazer uma visita lá na minha igreja? O cara talvez não vai te dizer, mas ele vai pensar, hein? Essa família vive em pé de guerra, discutindo, brigando, passa pelos outros, não fala nem um oi, eu vou lá na igreja dele fazer o quê? Nós somos os responsáveis para continuar. Tem uma música do J. Neto que diz que o último discípulo sou eu. Jesus escolheu 12, mas o último é você. Falta você pegar essa responsabilidade. Nós temos que sair desse vírus diferente. Nós temos que sair dessa quarentena diferente. Muitas vezes nós ficamos torcendo, né? Não, fulano tem que ser preso, fulano roubou, fulano fez, aconteceu, ah lá, bem feito. Agora está em casa, trancado dentro de casa, e a justiça foi lá, não está no presídio, mas está trancado dentro de casa. E agora? Eu estou aqui já há 15 dias dentro de casa, sem poder sair. Porque eu tenho 62 anos. Você que está me assistindo, que estiver em casa, fala a verdade. Nós torcemos ou não torcemos pelo outro que não é um problema nosso. Bem feito para ele. Bem feito, tá vendo? Agora não pode sair de casa. E agora somos nós. Cada um de uma forma diferente. É claro que se eu quiser sair, eu saio aqui agora e vou lá. Mas o risco que eu vou correr. É claro, se aquele que foi preso e está com tornozeleira eletrônica, se quiser sair, ele pode sair. Mas vai ficar o quê? O que aconteceu com Davi. Pecou, fez um monte de coisa errada, mas ficaram as consequências. Ele se arrependeu, mas as consequências ficaram. Os brasileiros, o mundo inteiro está em prisão domiciliar. Nós estamos em prisão domiciliar. A ficha não caiu ainda? Você está sim. E é algo que vem no ar. Que a nossa geração nunca viu isso mundialmente. Posso dizer uma coisa? Eu ainda acho, com quase certeza, mas tenho quase, que ainda não é o dedo de Deus. Deus está permitindo. Ainda não é. Isso é muito pouco. Quando Ele quer, Ele faz, Ele toca e diz, vai ser assim. E acabou. As pessoas é que não estão entendendo. E quando nós estamos em prisão domiciliar, nós procuramos fazer alguma coisa para passar o dia. Porque o inimigo que está vindo é invisível. Quando você vê o inimigo, é uma coisa, mas você não está vendo. E tem um grande detalhe. Jesus também você não vê. Mas Ele fala com você aqui. Muitos que estão me assistindo sabem. Muitos que estão me assistindo sabem que quando você ora, você fala com Deus. E quando você abre a sua Bíblia, Ele te dá a resposta. E aí muitas pessoas às vezes perguntam. Porque pastor é alvo de pergunta. E estamos aqui para isso mesmo. Pastor, mas falo com Deus, Ele não me responde. E eu pergunto, você abriu a Bíblia? Você falou com Deus, deixa a tua Bíblia fechada e ora a Deus. Senhor, pede o que você quiser. Pediu. Agora abre aleatoriamente a sua Bíblia. Veja o que Deus vai falar com você. Aí é que entra o seu líder espiritual, o seu pastor. Se você sozinho não conseguir, procure o seu pastor. Procure o seu professor de escola dominical. Tenta colocar o tema, sem atrapalhar a aula da escola dominical, dentro desse tema. E se você não frequenta nenhuma igreja, eu quero te dizer uma coisa. Você que não entra em igreja nenhuma. Você diz que é católico, mas não vai na missa. Você diz que é da Igreja Universal, mas não vai lá. Você diz que é da Wesleyana, mas você não vai lá. Vou te dar uma ideia. Entra em qualquer igreja e peça explicação. Ninguém vai te cobrar nada para você entrar lá e pedir explicação. Depois, se você achar que aquela igreja está legal para você, fique nela.
Mas eu sempre vou dizer para quem não está em igreja nenhuma, em templo, porque nós não temos aqui no Brasil o hábito de dizer, eu vou ao templo, eu estive ontem no templo, vai ter culto no templo. Não, nós falamos igreja. Mas a igreja está dentro de nós. Ela só precisa ser despertada. E para despertar, ela precisa de fé. Se você não tiver fé, você não vai conseguir. Amado, entenda uma coisa. O mundo não vai mudar isso que eu vou te falar. Sempre vai ter alguém falando mal dos líderes religiosos. Sempre vai ter alguém falando mal dos pastores. Mas sabe qual é a diferença dele para você? É que ele é um líder espiritual e nem sempre nós agradamos a todos. Nem sempre nós agradamos a todos. Nós falamos aqui, uma pessoa gosta, a outra não. Certa vez eu fui pregar numa igreja, quando acabou o culto, um senhor chegou para mim e falou que não gostou da minha pregação. Eu perguntei para ele por quê. Não gostei porque o senhor riu muito, o senhor brincou, o senhor fez o povo rir. A esposa dele, estava chovendo nesse dia, pegou o guarda-chuva, deu na cabeça dele e falou, mas a palavra foi ótima para mim. Nem sempre, amado. A palavra é para todos. Você pode estar no estádio com 30 mil pessoas e 5 pessoas aceitar Jesus como seu único e eterno Salvador. No universo de 30 mil, pode reduzir para uma pessoa. Quando nós pregamos a palavra, nós não pregamos para todo mundo. O inimigo é invisível. Tem uma história que diz que um casal de idosos estava sentado na varandinha deles, no interior, numa fazenda. E de longe, o marido viu uma poeirinha lá longe. E a senhora disse para o marido, ele disse para a esposa, acho que é o compadre João que está vindo lá. Ela falou, compadre João? Ele veio se aproximando devagarinho no cavalo. E veio chegando. Chegou na porta da fazenda, na porteira. Abriu a porteira de cima do cavalo, entrou. E deu boa tarde daquele jeito bem interiorando. Tarde. E a dona disse, tarde. E o velhinho, tarde. Ele pegou o cavalo, botou ali, e o velhinho falou para ele, vem tomar um café com nós, vem comer um pedaço de bolo. Então eu vou sim. E aí botou o cavalo lá, sentou calmamente, tirou o chapéu e falou assim, tá tudo bem, compadre? O compadre disse, tá tudo bem, graças a Deus, graças ao meu bom Deus, tá tudo bem. E ele falou assim, compadre, aquele cavalo, manga larga, que o compadre comprou, que foi caro a beça, que o senhor comprou em São Paulo, o senhor ainda tem ele? E o senhor disse assim, tenho. Por quê? Ele falou assim, não, porque lá de casa eu vi uma fumacinha e o celeiro onde está o cavalo está pegando fogo. Qual é a moral dessa história, mano? Ele veio devagarinho no cavalo, amarrou o cavalo, tirou o chapéu, aceitou o café, para depois de dizer que aquele patrimônio caríssimo daquele fazendeiro estava talvez já morto. O inimigo vem exatamente assim na sua vida. Ele vem devagarinho, ele não tem pressa. Ele vem devagar. Ele poderia ter vindo no galope, puxa, meu amigo, o cavalo dele vai morrer e eu vou socorrer ele. Mas o inimigo vem devagarinho. Aí ele entra, ele senta com você, toma do teu café, come do teu bolo e depois te pega. E a palavra de Deus vai dizer, vigiai e orai. Nem todos que estão à sua volta são amigos. Hoje nós temos uma situação, até aqui, no momento que eu estou aqui, tem pessoas que têm milhões de amigos no Facebook. O nome é amigo. Não é amigo, são seguidores, são pessoas que te viram por acaso. Teu amigo sabe quem é? Jesus Cristo. Depois a tua família. E depois tem que ser o seu líder religioso. Tem, por obrigação.
Teu pastor não pode ser só teu pastor, ele tem que ser teu amigo. E o bom pastor, a Bíblia vai dizer que dá a vida pelas ovelhas, o bom pastor dá a vida pelas ovelhas. O bom pastor hoje deixa o celular ligado para poder atender uma ovelha a qualquer momento. Sei que é difícil às vezes, mas é preciso que as pessoas tenham esse acesso. E quando a Bíblia diz que o bom pastor deixa 99 ovelhas para cuidar de uma, é porque ele tem também os auxiliares dele, que vão ajudar ele. Por isso é que ele larga 99. Ele não abandona 99. Ele deixa 99 com os auxiliares e vai pegar aquela que está perdida. Quantas vezes o seu pastor precisou ir para um congresso, precisou viajar, ou tirar umas férias? Quem ficou no lugar dele? Os auxiliares. A igreja não fechou. E aí, quando o pastor volta, muitos tentam, para o tema que nós temos hoje aqui, voltando aqui na tela, nosso tema, ao invés de ele apaziguar, ele chega e diz, não, pastor, o negócio aqui não foi fácil, não. Vou contar para o senhor. Sabe o Pedro? Sabe o Pedrinho? Aprontou aqui, pastor. Sabe o que é isso? Espalhar a tempestade. Lembra da irmã fulana? Queria porque queria, orar aqui de qualquer maneira. Nós temos que orar pelos nossos líderes. Você tem que orar pelo seu pastor. Você tem que orar pelo seu país. Você tem que orar pelo seu presidente da república. Não importa quem é ele. Se for um presidente da oposição, você tem que orar por ele. Mas nós temos que orar. E aí, nessa ausência do pastor, se espalha uma tempestade. E o pastor muitas vezes fica sem saber o que fazer. Nós tivemos um caso que se espalhou uma tempestade numa igreja no Rio, e uma irmã procurou uma outra irmã e disse assim, ora por mim, que amanhã eu vou fazer uma biópsia. Foi suficiente que a irmã falou. No domingo, o pastor chamou ela no gabinete chorando e falou, irmã, eu não sabia que a irmã estava com câncer. A irmã fulana me falou. E ela falou, não, pastor, estou com câncer. Eu pedi oração para a irmã porque eu ia fazer uma biópsia simples. Não deu nada, não deu resultado nenhum. A irmã não está com câncer? Não. Só pedi oração porque eu ia fazer uma biópsia. Dá para entender o derramamento de tempestade? Como ficou a cabeça dessa senhora? Como ficou a igreja depois que o pastor teve que chamar as pessoas que estavam espalhando? A coisa é extremamente complicada, irmãos. Não seja espalhador de tempestade. Seja apaziguador. Eu quero te convidar, a próxima semana, nós já estamos vendo aí, as coisas estão começando a voltar a ficar em ordem, né? E eu creio que muitos pastores vão continuar fazendo os vídeos. Eu tomei um cuidado grande com os horários de cultos da nossa igreja, principalmente, Metodista Wesleyana, Central de Petrópolis. Tomei o cuidado com alguns colegas que também estão colocando, por isso eu escolhi esse de 21 horas, para que todo mundo pudesse fazer isso. Nós não estamos alcançando só os membros das nossas igrejas. Nós estamos alcançando o mundo. Vamos ver se a gente, quando acabar essa onda de prisão domiciliar que nós estamos, a gente possa continuar levando a palavra para dentro da casa daquelas pessoas. Eu tenho aqui no prédio, irmãos, nós temos aqui no nosso prédio tantas senhorinhas que moram sozinhas, que não tem ninguém e se dizem de certas igrejas e não são. Tá? Eu quero agradecer muito a todas as pessoas que estiveram conosco. E você pode nos acompanhar no canal do YouTube PR Nailton Peran, perfil no Facebook PR Nailton Peran, e vocês vão estar contribuindo com a palavra de Deus. Nós estamos orando muito por todas as pessoas, para que esse vírus passe, mas que deixe algo de bom. Volto a repetir, na minha opinião, sou formador de opinião,
na minha opinião, ainda não é o dedo de Deus. Imagina quando for. Deus te abençoe rica e poderosamente, e nós vamos orar agora para terminar. Tá bom? Senhor Deus e Pai, em nome de Jesus, nós te agradecemos, Senhor, que o Senhor nos deu uma palavra para trazer para aqueles que estão em prisão domiciliar. Ninguém talvez tenha pensado nisso até hoje, mas estava em prisão domiciliar, sim. E nós queremos trazer essa palavra de esperança, Senhor. E peço, Senhor, que o Senhor nos capacite, mas que o Senhor derrame bênção sobre o meu lar, sobre o meu lar com a minha família. Todos os lares que estão fazendo os vídeos ao vivo ou gravado, que o Senhor esteja, Senhor Deus, colocando teus anjos nesses lares, que o inimigo não está satisfeito. Eu creio que no momento em que o inimigo viu as igrejas fechando, ele ficou feliz, mas nós, povo de Deus, invadimos os lares com a nossa palavra, colocando a nossa cara para que as pessoas vissem. Estamos aqui extraindo a palavra da palavra de Deus para trazer uma mensagem de fé e de esperança para cada um que está nos assistindo agora. E que outros pastores que ainda não o fizeram, façam, invadam os lares, porque o inimigo não vai nos vencer com um simples vírus. E que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus nosso Pai e as consolações do Espírito Santo esteja com cada um. Em nome de Jesus te dizemos amém. Glória a Deus. Obrigado a todos que nos acompanharam e até a próxima. Deus abençoe a todos.